Eu já recebi uma mensagem uma vez que dizia assim: nossa, esse doutor Luciano é tão legal, ele casou contigo, ele não tem nem vergonha da tua surdez. Pois é, então. O assunto do vídeo de hoje é a vergonha. As pessoas que têm deficiência auditiva, em maior ou menor grau, sentem ou já sentiram vergonha de alguma coisa relacionada a essa deficiência. No caso da surdez, o que a gente vê é a vergonha, segura a pessoa dentro do armário. Com isso, ela não adere à reabilitação auditiva, não usa o aparelho, não usa o implante. Não aderindo, tem uma comunicação de pior qualidade, porque ouve pior. Comunicação de pior qualidade, mais vergonha, e aí fica nesse ciclo difícil de quebrar. Parece que existem dois tipos de pessoas: a pessoa que quer ajuda e a pessoa que quer ser salva. A pessoa que quer ajuda, tu consegue ajudar, mas a pessoa que quer ser salva, não. Porque para a pessoa que quer ser salva, nada tá bom o suficiente. Então, se ela achar que ela está sentindo um pouquinho de vergonha, ainda é uma droga. Sim. Ela precisa de uma varinha de condão. E tem aquela pessoa que entende que, ok, eu sinto vergonha, isso é uma droga, mas hoje eu vou para a aula de aparelho auditivo e vou me propor a lidar de uma maneira completamente diferente com as reações ou os comentários das outras pessoas. Que muitas vezes essas reações e comentários nem existem, só existem na nossa cabeça. São imaginários, né? Às vezes quando alguém me pergunta, você sofreu bullying, você sofreu isso, sofreu aquilo. E quando eu fico recordando essa época, eu percebo que a maior parte do bullying, do preconceito, estava na minha cabeça. Você não sofria o bullying, você sofria do medo do bullying. Exatamente. Né? Não era o preconceito, era o pânico de sofrer o preconceito. Não adianta a gente virar para uma pessoa e falar: não tenha vergonha do seu aparelho auditivo, porque isso é infrutífero. Eu acho que ninguém que ouve essa frase vai deixar de ter vergonha porque você aconselhou ela não ter vergonha. Eu penso muito nos pais de crianças com deficiência auditiva. Porque uma pessoa me mandou uma mensagem pelo Instagram falando o seguinte, que ela percebe como o marido fica incomodado e sente vergonha do fato de que o filho é surdo. Sim. A vergonha dos pais em relação à surdez dos filhos. Que é um capítulo à parte da vergonha, né? Nossa, é um capítulo seríssimo, assim. Sim. Como é que uma criança lida com a vergonha que o pai ou que a mãe sente dela, de uma coisa que ela não controla? Porque é indisfarçável. Quando a gente sente vergonha da gente, ou a gente como pai ou mãe sente vergonha, às vezes do comportamento do filho que se atira na rua dando chilique, não tem como disfarçar. Com certeza, na criança, pelo menos na criança pequena, se os pais têm uma postura boa, para eles será completamente natural e eles aderem muito bem ao tratamento. É diferente da adolescência, que aí sim a vergonha passa a ser do adolescente, é um capítulo à parte também. Mas no caso das crianças não tenho dúvida que isso vem muito dos pais, né? E mais uma vez, eu acho que é o poder do exemplo também, de ver outros pais com histórias de sucesso e que estão muito bem e que conseguiram superar isso. E eu acho que tem tudo a ver com isso. O que a gente vê acontecer como espectador no consultório, mais uma vez, porque não sou eu, não somos nós médicos, nem fonoaudiólogos que conseguimos fazer essa virada de mesa, né? É o poder contrário, o poder de quando essa ficha cai por motivos que eu não sei dizer e que a gente está aqui conversando, e a pessoa então passa a ter confiança no seu tratamento, e aí adere ao tratamento, passa a usar o aparelho auditivo, passa a usar um implante, passa a ouvir melhor, passa a se comunicar melhor. E isso aumenta a confiança. Quando eu penso em mim, na Paula que sentia vergonha, e na Paula que eu sou hoje, a palavra que define o antes e o depois é basicamente a confiança. Sim. Um belo dia, exatamente como você falou aqui agora, voltou a ouvir, voltou a se sentir confiante em várias situações diferentes e foi reconstruindo a autoestima, foi reconstruindo confiança, foi percebendo que era capaz, sim, que não tinha motivo para sentir vergonha também. E é um tijolinho depois do outro, depois do outro. Sim. Tiveram alguns comentários no post dizendo assim: o problema não é a vergonha, o problema é a sociedade, o problema são as pessoas. Não sei se você leu esses comentários. Eu li. Eu não concordo com isso. Então, a gente não pode mudar as pessoas.
a gente pode mudar a nossa visão, a nossa atitude, a nossa maneira de agir diante dessas dificuldades, né? Eu acredito muito que a maneira como a gente lida com a surdez, ela é muito parecida com a maneira com a qual a gente lida com todas as outras coisas da vida. Então, a pessoa que costuma fugir dos problemas, ela vai fugir da reabilitação. A pessoa que costuma ser positiva na vida, ela vai receber um diagnóstico, ela vai ser mais positiva que a pessoa que não costuma ser para todos os outros assuntos. Por algum motivo estranho, as pessoas têm mania de achar que, especificamente com a surdez, é tudo diferente do resto da vida, e não é. Sim. É tudo muito parecido, muito equilibrado, a maneira como a pessoa lida com uma coisa, lida com todas. Então, pensando que comigo, quando virou a minha chave da vergonha para buscar reabilitação, reconstruir minha autoestima, minha confiança em mim enquanto pessoa e tal, todo o resto mudou. Não foi só a surdez. A surdez abriu a porta e o resto da vida passou. É engraçado porque parece que a minha chave virou 5 vezes, porque hoje o que me move é estar em situações que me causam pânico, mas que eu quero ir lá e enfrentar a situação. Sim. Sabe? Sim. Virou completamente. Saúde. Pausa pro cafezinho, né? Que ninguém defende. Qual a maior vergonha que você se lembra de já ter tido por conta da surdez? E eu lembro de uma situação em que uma colega do colégio, eu estava chegando no colégio, e quando eu estava descendo as escadas para ir para a aula, ela gritava e dizia: "Para! Eu tô berrando teu nome, tem 3 quadras, e tu não me escuta, tu é surda por acaso?" E eu ficava com aquela cara, tipo, eu sou, mas eu nunca vou ter que contar, sabe? Depois, na época que eu comecei a usar aparelho auditivo, eu tinha vergonha na hora que eu berrava, porque mesmo usando o aparelho, eu não tinha controle da minha voz. Mas também tem muito a ver com o jeito como a pessoa fala. Porque eu lembro de momentos que eu sentia vergonha da maneira como a pessoa me avisava que eu estava gritando. A pessoa pode muito bem te cutucar, ou, sabe, falar de uma maneira... Mas não, em inúmeras situações, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. A pessoa olha pra ti e fala assim: "Você tá berrando!" E todo mundo ao redor escuta aquilo. E aí todo mundo olha pra gente tentando entender por que a gente tá berrando. Sim. Um marido ou um namorado sentir vergonha da surdez da esposa, namorado, namorada. E aí eu acho que não tem nada pra falar sobre isso. Porque eu nunca... Fala a verdade. Eu nunca tive... Sério, porque eu tô dizendo isso porque eu acho que pessoas podem querer saber isso e pensar sobre isso, ou talvez até você querer saber. Eu já recebi uma mensagem uma vez que dizia assim: "Nossa, esse doutor Luciano é tão legal, ele casou contigo, ele não tem nem vergonha da tua surdez." Pois é, então as pessoas realmente... Eu fiquei pensando, como isso passa pela cabeça de alguém, mas passa. A não ser aquelas pessoas que não conviviam com surdez antes, e aí a surdez entra na vida delas. Assim, pof. Aí é uma novidade para todo mundo, é novidade para quem perdeu a audição, é uma novidade para o namorado, para a esposa, e aí eu acho que pode ter uma fase ainda aqui difícil de adaptação, né? Não acha isso? Acho, porque... E aí vou ter que lembrar dos meus namoros de antigamente. Eu vou cortar tudo, né? Não falou em namorado antigamente, eu corto. Mas, por exemplo, eu lembro uma vez um guri, que eu não me lembro nem o nome, de Porto Alegre, que ele falava assim, me olhava com uma cara de... Era pena, não era nem vergonha, mas assim, aí falava umas coisas do tipo: "Nossa, é como se tu fosse a Anitta Garibaldi, né?" E eu ficava tentando entender aquilo, tipo... E depois eu lembro de um que chorava, dizendo que ele não se conformava com o fato de que eu não ia escutar mais. Mas chorava de uma maneira que nem eu nunca tinha chorado pela minha própria surdez. Sim. Era uma coisa bizarra. Que bom que eles ficaram no passado, né? Que bom que eles ficaram no passado. É engraçado, eu ainda tenho umas situações pra passar que eu não sei se elas vão acontecer, também não vou ficar antecipando o sofrimento. Mas quando eu penso no Lucas, eu fico pensando, como será que ele vai explicar para as pessoas que a mãe dele é surda, sabe? Eu acho que para ele, assim como a criança que nasce surda e usa um aparelho, aquilo é parte dela, para ele o seu implante, os seus implantes são parte de você. Então,
Eu acho que vai ser uma coisa totalmente natural. Não sei, talvez outros leitores aí possam nos dizer se já passaram por uma experiência dessa com os seus filhos. Tem uma pessoa que mandou umas mensagens falando que os filhos faziam ela constantemente sentir vergonha da surdez dela. Berrando assim, você é surda, sabe? E eu tô aqui pensando que a vergonha pode ser considerada a origem de todos os males da surdez. Porque quando a gente fala em negação, a negação existe por causa da vergonha. Eu nunca vi alguém falar que não aceitava a própria surdez, ou que não queria se tratar, ou que não queria fazer o que deve ser feito por causa dela. Todos os discursos que eu escuto de outras pessoas que ainda estão paradas nas fases ruins da surdez têm a ver com as outras pessoas. Então é sempre aquela projeção que a gente faz no outro, de tentar imaginar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro vai falar, como o outro vai nos tratar. Esse movimento mundial que existe hoje do Shame the Shamers, que é vamos fazer as pessoas que fazem a gente se sentir envergonhado ou que tentam nos envergonhar, vamos envergonhar essas pessoas. Porque aí, claro, a maioria das coisas acontece só na nossa cabeça, na nossa fantasia. Mas também existem as situações reais em que as pessoas nos humilham, nos fazem sentir vergonha, expõem uma coisa que é nossa, que é a gente que deveria expor quando a gente quisesse, se quisesse. Fico apenas pensando assim, se não é uma coisa meio vingativa, sabe? No sentido não educativo e mais de confronto. Será que isso tem uma força educativa? Eu acho que tem uma força educativa, não uma força vingativa. O vingativo seria fazer bullying com as pessoas que nos envergonham. Sim. Mas é fazer as pessoas perceberem como é vergonhoso envergonhar outras pessoas. É nesse sentido. Entendo. Sabe? Bom, antes de encerrar o DR da surdez de hoje, eu queria deixar uma provocação para vocês aqui, que é a seguinte. Amanhã, ou depois que vocês assistirem esse vídeo, se coloquem numa situação que hoje faz vocês sentirem muita vergonha e tentem agir nessa situação de uma maneira completamente diferente e analisem o resultado disso, da mudança do comportamento de vocês. Porque, como o Luciano disse agora há pouco, a gente espera muito do outro, mas é a gente que tem que ser a mudança, não esperar a mudança do outro, porque não vai acontecer. Tem muito mais gente sentindo vergonha do que gente usando o aparelho auditivo quando deveria usar o aparelho auditivo. Tem muito mais gente morrendo de vergonha do que fazendo a cirurgia do implante coclear, que vai permitir que possa voltar a ouvir. Quando a gente pensa nas barreiras para a boa reabilitação auditiva, é muito comum a gente ouvir o preço dos aparelhos auditivos, o preço dos implantes cocleares, e realmente é uma barreira enorme, porque são dispositivos muito caros, né? Falta de profissionais capacitados, de terapeutas, fonoaudiólogas, mas uma das principais barreiras não custa dinheiro nem treinamento, que é vencer a vergonha e entrar no ciclo virtuoso da autoconfiança, do tratamento, do querer se tratar. Porque a vergonha ela nos diminui muito, mas a confiança ela nos eleva a patamares que a gente jamais imaginou que seria capaz de alcançar. E eu espero que você que assistiu esse vídeo hoje, que ainda sente vergonha, acabe com isso. Nós estamos aqui para te ajudar. Entra lá no nosso grupo e vambora, porque depende de você. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.